Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento. Repita comigo: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora coloca a mão na sua cabeça e fala assim: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para os irmãos, para levar cativo os nossos pensamentos. Eu sabia que a maioria das nossas ações, elas têm origem em pensamentos. Elas se iniciam nos pensamentos. Elas se iniciam em uma mentalidade. E nesses dias, se nós queremos adorar a Deus, se nós queremos buscar a Deus, uma coisa que nós devemos fazer é vencer essa batalha. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, porque as armas da nossa luta, da nossa batalha, não são armas carnais, armas humanas, mas sim espirituais. Para quê? Para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O inimigo, ele vai tentar colocar pensamentos na sua mente contra o conhecimento de Deus. Ele vai colocar pensamentos da terra, pensamentos carnais, contra os pensamentos espirituais que vêm do Espírito, que vêm do Espírito de Deus. Por exemplo, uma pessoa, para ela fazer alguma coisa, dar cabo à sua vida, se suicidar, ela não é de uma hora para outra. São pensamentos que são aflorados dia após dia. A pessoa não tem ânimo de viver, a pessoa não tem alegria, não tem expectativa, não tem esperança. Então por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina a estarmos em obediência a Deus. E o interessante é que ele fala no próximo versículo, no versículo 6 de 2 Coríntios 11: e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amados, o inimigo quer que a gente desobedeça, porque a desobediência foi, querido, um fruto, o pecado foi um fruto da desobediência de Adão e Eva. Então o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, desviar a sua mente, desviar o seu foco, desviar você do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua casa, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito para o seu casamento, Deus tem um propósito para o seu lar. É por isso que nós devemos a todo tempo colocar cativo os nossos pensamentos em Cristo Jesus, colocar cativo os nossos sonhos, colocar cativo as nossas realizações. E não precisa abrir, lá em Romanos capítulo 12, diz que para nós transformarmos a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar a agradável vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é de uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de mente. E como eu vou mudar a minha mente, meus pensamentos? Como eu vou mudar isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou mudar meus pensamentos? Através daquilo que eu tenho me alimentado. Não comido, mas sim ouvido. Quem está entendendo? Eu sabia que aquilo que você ouve é algo que está alimentando você. Fica o dia inteiro ouvindo palavrão. Daqui uns dias você está falando palavrão. Fica o dia inteiro ouvindo palavras ruins. Fica ligado o dia inteiro só em notícia ruim. Sabe qual vai ser essa conversa? Só notícia ruim. Quem está entendendo? Se você focar nas notícias ruins, você
entra num nível de desobediência, e você sai da alegria plena que Deus tem para você. Amados, nós somos seres espirituais, nós somos pessoas de fé, somos pessoas que querem andar com Deus. Amados, são dias de nos enchermos a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Amada, faça uma avaliação, verifica a sua vida, o que você tem mais ouvido? Coisas de Deus, coisas boas, palavras abençoadas, palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras de esperança. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa daquilo que Deus vai fazer na minha vida, na sua casa, na sua família. Quantos creem? A Bíblia nos ensina muitas revelações espirituais. Hoje pessoas enfrentam desânimo, fraqueza. Hoje as pessoas estão desanimadas, porque não sabem se comportar nessa batalha. Todo soldado que vai para uma batalha, ele passa pelo treinamento. Quem está entendendo? Ele passa pelo treinamento, e esse treinamento vai equipar você. Esse treinamento vai habilitar você para você entrar na batalha como uma pessoa preparada. Glória a Deus. Deus, Ele quer que você esteja preparado quando você enfrentar essa batalha. Tem dias, querido, que esse ataque na mente vai ser constante. Quem está entendendo? Tem dias que esse ataque na mente vai ser constante, todos os dias. O inimigo vai lançar dardos inflamados para desanimar você, para parar você, para roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua esperança, roubar, querido, porque João 10:10 diz que ele é ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós não vigiarmos, nós poderemos perder essa batalha. Você pode ter aquela palavra: em Cristo Jesus, pastor, nós somos mais que vencedores. Mas se você vacilar, se você não se preparar, quando vier o dia mau, o dia da luta, o dia da perseguição, o dia da pressão, se você não se preparar, se você não se equipar, você pode perder essa batalha. Por isso o apóstolo Paulo diz que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amado, alguém já viu alguma fortaleza na TV? É fácil destruir uma fortaleza? Uma fortaleza, para destruir é necessário um poder de fogo maior do que o normal. Entenda uma coisa: nós nascemos de uma geração, de uma descendência adâmica, pecaminosa. Ninguém nasceu aqui convertido. Você pode ter nascido numa família cristã, num lar cristão, mas o seu processo de vida com Deus, é você que precisa decidir, é você que precisa buscar, é você que precisa se equipar. E amado, entenda uma coisa: Deus te ama e Deus quer que você esteja preparado para vencer as lutas dessa vida, os problemas, as batalhas que você enfrenta. Eu creio no nome de Jesus que nessa manhã o Senhor vai te equipar para que você venha ser vencedor, no nome de Jesus. E eu já falei muito sobre isso, que tem a voz de Deus, tem a voz do diabo, e tem a nossa voz da decisão. O inimigo vai tentar fazer com que você ouça a voz dele. Ele vai ficar todo o tempo, igual aquela história daquele homem que está em cima do muro, e de um lado está Deus, do outro lado está Satanás, e aquela figura do diabo vai ficar todo o tempo ali olhando para você em cima do muro, sem chamar a sua atenção, porque você em cima do muro faz parte do tempo dele, faz parte daqueles que fazem parte da mentira, da desobediência. Enquanto Deus, Ele vai fazer de tudo para chamar a tua atenção, para você sair desse lugar.
E hoje, nessa manhã, o Senhor chama a nossa atenção para ouvir somente a Ele. Porque se nós ouvirmos somente a Deus, querido, amado, não há problema nenhum que vai nos abalar, que vai nos abater, que vai deixar a gente para baixo, porque a nossa confiança está em Deus, a nossa dependência está em Deus. Deus é a nossa bandeira. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu lembro quando eu me converti, e uma das coisas que eu precisei fazer, né, no meu início da minha conversão, é trabalhar com isso. Porque a minha mente queria, todo tempo, o diabo vinha na minha mente falando assim para mim: para com esse negócio de ir na igreja, para com esse negócio de orar, de ler a Bíblia, a sua vida não muda. Você é um derrotado, você é um pobre coitado, você não é ninguém. Amados, e aquilo ia me entristecendo. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu ia na igreja ouvir a palavra de Deus, todas as vezes, amado, todas as vezes, eu saía de lá com esperança, com fé, com alegria. Por quê, querido? Porque Deus, para demonstrar o amor dele, ele chama a nossa atenção para que a gente não desvie, para que a gente não perca o foco. Aleluia. Eu estava orando ontem, na madrugada, eu perdi o sono ontem. Queridos, eu fui orar no meu quarto, e eu senti tanta presença de Deus. Amado, eu falei: Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo. Amado, é tão bom ouvir a voz de Deus. É tão bom ouvir aquilo que Deus tem para nós. O problema é que nós preferimos dar ouvidos àquilo que nos coloca para baixo. O diabo, querido, ouça essa palavra: o diabo vai tentar de tudo para te colocar para baixo. Deus já fez tudo para te colocar para cima. Lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado, Ele estava dizendo assim, ó: o propósito na qual eu vim nessa terra está cumprido. Eu já fiz o que eu tinha que fazer para que todos conheçam o Pai. E através da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós fomos reconectados com Deus, para ouvir a voz de Deus. Antigamente, uma pessoa, para ter um contato com Deus, ele tinha que fazer vários rituais. Por exemplo, o sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer vários rituais, fazer sacrifício, fazer vários rituais para entrar no Santo dos Santos. E olha lá se ainda fosse aceito. Mas hoje, querido, o véu foi rasgado através da ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós podemos ouvir essa voz. Podemos ouvir a voz que governa nossas emoções, a voz de Deus, a voz do Espírito. Aleluia. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 7. Olha algo interessante. Diz assim, queridos: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia! Glória a Deus. Amados, olha só, Noé, ele viveu dias que a terra estava sobre uma condenação, havia um decreto de morte. Amados, a terra ia ser toda destruída. Noé, a Bíblia fala que ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam.
Já pensou alguém chegar em você e falar para você assim, negócio seguinte: ó, não vai por esse caminho, porque se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Você iria por esse caminho? Quem iria? Você iria por esse caminho? Há muito silêncio aqui. Você iria por esse caminho? Por quê? Porque você foi avisado. Olha, não vai ali porque ali tem uma cobra, uma cascavel. Não vai por ali porque esses dias viram um animal peçonhento ali. Não entra naquele lugar. Você vai entrar naquele lugar? Por quê? Porque você foi avisado. E esse aviso, nos dias de Noé, foi através da voz de Deus. Mas esse aviso, nos dias de Noé, foi porque Noé buscou a presença de Deus. Amado, eu não sei você, mas todas as coisas que estão acontecendo apontam para a volta de Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer aleluia? Tem alguém aqui? Abra comigo lá em Gênesis capítulo 6. Aleluia. Gênesis 6, 5. Diz assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quem lembra no início dessa mensagem que eu falei? Para a gente colocar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui a Bíblia fala que nos dias de Noé, o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicou, e todo pensamento do seu coração era mau, continuamente. Mas entenda uma coisa, amados, eu não sei você, mas há alguma diferença daquele dia para o dia de hoje? Hoje em dia as pessoas, elas não se entregam totalmente para Deus. Elas, quando vem um pensamento de derrota, elas já querem desviar. Elas já querem sair da fé, já querem sair do propósito. Quando vem um pensamento, para de buscar esse Deus, sua vida não muda. Amado, hoje em dia as pessoas trocam o propósito por uma proposta do inimigo. E o inimigo vai tentar a todo tempo tirar você do propósito, queridão. Mas eu creio, querido, mas eu creio, diga-se amém. Mas eu creio que nós somos uma geração como Noé. Olha o que diz aqui a palavra, Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? A tradução aqui no original diz que o Senhor mostrou benevolência. Noé foi achado por Deus em um tempo de maldade, em um tempo de caos, em um tempo de crise, em um tempo de problemas. Noé foi encontrado por Deus como um homem que quis ouvir a voz dele. E eu creio que nesses dias ainda tem uma geração que busca a face de Deus, uma geração que ama o Senhor, uma geração que está acordada e que corresponde para aquilo que Deus está falando. Noé foi achado por Deus. Precisamos andar com Deus. Não dá para cutucar o irmão porque ele está longe por causa do nosso distanciamento. Mas olha para ele e fala assim: nós precisamos andar com Deus. Aleluia. Nós precisamos a todo tempo andar com Deus. Noé andou com Deus e teve salvação, e não apenas a salvação dele. A Bíblia fala que toda a sua família foi salva. Você quer que a sua família seja salva? Pague o preço para andar com Deus. Pague o preço. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós temos também que fazer valer a pena aquilo que Jesus fez por nós. Porque hoje em dia as pessoas acham que apenas estar dentro de uma igreja faz dela melhor que os outros. Amado, nós temos que fazer valer a pena aquilo que Jesus fez por nós. Amém?
Amados, precisamos perseverar. Perseverar. Como que eu persevero? Crendo em Deus. As profecias dizem sobre o fim. O interessante lá em Mateus 24:13, se você ler o capítulo de Mateus 24, você vai ver todas as profecias desses dias. Esses dias ainda não é o fim, querido. Relaxa. Jesus disse que é o princípio das dores. Será que quando as coisas piorarem, você vai continuar firme? Porque isso nem se compara daquilo que está por vir. A gente fala misericórdia, a gente não quer que venham as coisas ruins, mas Deus está nos capacitando, nos habilitando, para que quando esses dias chegarem, nós venhamos a perseverar. Amado, o que faz você um vencedor é a sua perseverança em andar com Deus. E Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pela fé, Noé ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e temeu para a salvação e salvou a sua família, queridos. Havia fé em Noé, havia temor na vida de Noé, havia sensibilidade para ouvir a Deus. O que nós devemos fazer nesses dias? Andar com Deus. Andar com Deus. Andar com pessoas de Deus. Ficar próximo de pessoas de Deus. Pessoas que realmente buscam a Deus. Amado, é tão difícil nesses dias encontrar pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus. Eu tenho certeza que Deus encontrou muitas pessoas nesse lugar. Amados, Noé andava com Deus, como diz lá no versículo 9 de Gênesis 6. Diz assim, ó: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Está escrito aí, ó: Noé andava com Deus. Mas eu me lembro que no meu início da minha conversão, amados, Deus me pegou de um jeito que eu estava deprimido. Eu estava com vários pensamentos de suicídio. Eu estava realmente muito para baixo nos meus sentimentos, na minha alma. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, quando eu ouvi de fato a voz de Deus falando para mim: você é importante, você é valoroso, tenha coragem, persevere, coisas como essas que você está ouvindo hoje, ande na minha presença. Amados, eu lembro que para andar com Deus, eu tive que me desfazer de algumas amizades. Mas eu não estou falando para você fazer isso, entenda bem, amém? Foi algo que o Espírito de Deus falou ao meu coração. Amado, porque quem quer andar com Deus, às vezes vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quem quer andar com Deus, às vezes vai ter que dizer não para algumas amizades. Amado, é engraçado, quando eu estava ruim, não apareceu um amigo. Mas quando eu fui me recuperando, indo na igreja, amado do céu, chovia de convite para mim parar de andar com Deus. E os amigos ligavam, falavam bem assim: Odair, você não anda mais com a gente? Por que você não anda mais com a gente? Você ficou bobo agora, está indo na igreja. Você não anda mais com a gente, por que você não anda mais com a gente? Amado, e ninguém entendia isso, mas eu me sentia tão bem. Amado, você anda com quem você se sente bem, na verdade? Amado, e quando eu comecei a andar com Deus, eu comecei a me sentir tão bem. E amados, e quando eu ando com Deus, eu não ando com medo, eu não ando com desespero, eu não ando com fobia, eu não ando com depressão, eu não ando com vários sintomas de uma pessoa que está distante, desobediente de Deus. Quando eu ando com Deus, eu não ando com medo. Quando eu ando com Deus, eu ando com fé, eu ando com alegria, eu ando com esperança, eu ando com amor, eu ando com todas as coisas que Deus tem para nós. Quem topa aí? Quem está a fim de aceitar esse desafio de andar com Deus? E para andar com Deus, é melhor andar sem piso.
Que isso, pastor? Peso. Primeira coisa que Jesus faz no convite dele de Mateus 11:28 é: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo fardo, todo peso, todo pecado, todo sentimento que vem, todo pensamento que vem contra o conhecimento de Deus, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, amados, nós devemos deixar para trás. Se você quer andar com Deus, você tem que andar leve. Você tem que andar leve, sem peso nenhum, sem peso do passado, sem peso das dores. Por quê, querido? Porque quem anda com Deus, querido, anda livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Sereis livres. Eu quero ser livre dia após dia, querido. Amado, no tempo de caos, Deus achou Noé. Precisamos andar com Deus, precisamos se preparar para as batalhas dessa vida. Em Gênesis 5:21 diz assim, ó: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Aleluia. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Queridos, entendam uma coisa: Enoque andou com Deus. Enoque viveu 365 anos. Já pensou um homem andar 300 anos com Deus? 300 anos com Deus. Amado, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e Enoque estava tão perto de Deus que Deus falou o seguinte: você está tão perto de mim, eu vou te levar para cima agora. Amado, Deus arrebatou Enoque nessa terra. Sabe quais serão aqueles que serão arrebatados na volta de Jesus? Aqueles que andam com Deus. É por isso que eu tenho que andar com Deus. É por isso que eu tenho que estar perto dele. É por isso que a todo tempo eu preciso andar com Deus, estar conectado nele. Esse é o tempo de voltar a andar com Deus, querido. Fica mais próximo de Deus, porque quanto mais eu fico mais próximo de Deus, mais eu vou me entregar na oração, na adoração, mais eu vou me entregar nos ensinos do Senhor. Nós temos que perseverar nisso. Andar com Deus, querido, é para pessoas que topam esse desafio, para pessoas que querem. Hoje em dia as pessoas não se esforçam mais para andar com Deus. Quer ver uma coisa? Hoje a gente pode falar muito bem disso. Eu sempre falei muito aqui na igreja da importância de vir na igreja, porque chegaria um tempo que talvez as portas estariam fechadas. E foi o que aconteceu nesses dias. Vocês sabem de tudo que está acontecendo. Queridos, já pensou a gente não ter mais essa oportunidade de estarmos juntos? Já pensou vivermos uma perseguição? Já pensou? Eu lembro de uma história que eu ouvi logo no início da minha conversão também, que lá no campo, lá da África, dos refugiados, de pessoas que eram totalmente torturadas, perseguidas. Eu lembro que no meu início da minha conversão eu ouvi uma história como essa que eu vou contar para vocês. Havia uma igreja bem isolada, onde os irmãos daquela igreja, naquele tempo, eles caminhavam cerca de 3 horas para chegar nessa igreja para congregar. E eles, você sabe, na África tem animais para todos os lados, e animais super perigosos. E eles iam com suas famílias andando cerca de 3 horas para chegar naquela reunião, naquele culto, para prestar culto a Deus. Uma igreja sem todos os aparatos que tem as igrejas do Brasil, sem energia, sem água, sem luz, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem uma cadeira confortável na qual você está hoje, sem essa realidade que você vive hoje de acompanhar o culto online.
Aqueles irmãos daquele tempo lá na África, eles iam e caminhavam cerca de 3 horas para chegar naquela reunião. E eles, quando chegaram naquela reunião, de repente chegou um jipe daquelas guerrilhas que matavam pessoas a troco de nada. E de repente chega um jipe de guerrilheiros, cerca de 5 homens, entram naquela igreja, armados, e apontam suas metralhadoras para todos os irmãos que estavam dentro daquela igreja, aquela humilde igreja, chão de terra, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. Amados, e aqueles guerrilheiros falaram assim: eu vim aqui para falar para vocês, nega Jesus. Quem não negar Jesus vai morrer aqui agora. Eu vou dar a oportunidade para vocês agora, de vocês irem embora, porque nós vamos botar fogo nessa igreja. Então, de repente, muitas pessoas começaram a sair correndo, desesperadas, com medo. Mas ficou apenas um grupo de 5 pessoas. Então aqueles guerrilheiros falaram: vocês não vão negar Jesus, ajoelhem agora. Eles apontaram suas armas na cabeça deles e falaram: neguem a Jesus. E eles falaram: não vou negar Jesus. Eu não vou negar Jesus porque Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Se Ele morreu por mim, eu vou morrer por Ele. Eu vou morrer por Ele. Então aqueles guerrilheiros, com as suas armas na cabeça daquelas 5 pessoas, disseram: vocês não vão negar Jesus? Vocês estão prontos para morrer então por Jesus? E eles disseram: nós estamos prontos. Então os guerrilheiros soltaram as suas armas e falaram: eu nunca vi alguém com tanta fé assim. Fala de mim. Eu quero sentar aqui agora. Eu quero que vocês falem para mim quem é esse homem que morreu por vocês ao ponto de vocês quererem morrer por ele. Nós precisamos andar com Deus, queridos. Precisamos nos apaixonar de andar com Deus, porque vale a pena. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Essa é uma frase muito conhecida, mas eu imagino que isso batia no coração de Deus quando Jesus estava lá na cruz. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Amada, a sua salvação não foi de graça, é pela graça, mas ela não foi de graça, ela foi uma entrega, uma renúncia. Amado, é por isso que nós devemos andar com Deus. Noé andou com Deus e salvou a sua família. Amado, é tempo de buscarmos andar com Deus. Andar com Deus até que nada mais importe. Andar com Deus até que nada mais importe. Andar com Deus até que eu não tenha prazer mais nessa vida. Andar com Deus até que Deus seja o centro do meu coração, da minha adoração, do meu viver. Aleluia. A fé em Deus, andar com Jesus, não nos deixe isento das más notícias, das tentações, das lutas, das provações. Mas eu te digo uma coisa: quando você anda com Deus, você não anda com medo, você não anda desesperado, porque você confia. E quando você cair, Ele te ajuda a levantar. Você confia que quando você estiver passando uma prova de fogo, ouvindo a pregação do Juninho, nossa, eu senti tanta graça de Deus. Juninho falando dos amigos de Daniel na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amado, o rei falou: olha, se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. E eles diziam assim: ouça, ó rei, que nós não nos dobraremos a nenhuma estátua feita por homens. Eu imagino eles dizendo: porque nós aprendemos a andar com Deus. Então o rei pega aqueles amigos de Daniel, jogam eles na fornalha. E você sabe dessa história maravilhosa, milagre sobrenatural. E queridos, aquele homem, aquele rei que fez isso, mandou acender 7 vezes mais. Os homens que jogaram os amigos de Daniel ali não aguentaram de tanto calor que era aquela fornalha. Amados, quando você anda com Deus, Deus envia um anjo
na sua prova, na sua luta, na sua dor. Então o rei falou: olha, não eram 3 que jogamos ali na fornalha? Sim, mas eu estou vendo 4. E o 4 tem a semelhança como um dos filhos dos deuses. Para eles ali, aquele palavreado era como se fosse um Deus que estava ali. E mas entenda uma coisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu ando com Deus. Amado, aqueles amigos de Daniel, por que eles não negaram a sua fé? Porque eles entendiam que se é no vento, se é nas tempestades, se é no fogo, se é na prova, querido, Deus vai estar com você. Jesus disse uma palavra, uma promessa: eu estarei convosco até a consumação de todos os séculos. Porque você está com medo? Jesus está contigo, Ele é seu amigo. Eu não corro perigo, até para fazer uma rima aqui, aleluia. Ah, meu Deus, que possamos andar com Deus, decidir andar com Deus. Toda notícia ruim traz insegurança, toda notícia ruim traz medo, desespero. Amados, eu olho muito para os evangelhos, eu fico mais apaixonado por Jesus. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 24. Deixa Deus falar com você. Deus tem uma palavra para abençoar seu coração. Marcos 5, 24. Está escrito assim, queridos: foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aqui fala da cura da mulher do fluxo de sangue, mas anteriormente fala de Jairo. Jairo estava com a sua filha morrendo, doente, e Jairo vai até Jesus e prostra-se aos pés dele e fala: Senhor, eu oro para que o Senhor venha e imponha as mãos na minha filha para que ela sare e viva. E a Bíblia está dizendo o seguinte: e foi com ele. Foi com ele. Amado, Jairo foi com Jesus. Aconteceu o milagre da mulher de fluxo de sangue. Não é sobre essa história que eu quero falar, mas eu quero falar sobre Jairo. A Bíblia fala no versículo 35: estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amado, quando Jairo decidiu andar com Jesus, ele entendia quem estava com ele. Mas aquela notícia chegou no coração. Amado, notícia ruim chega rápido, não é verdade? Sim ou não? Amado, Jairo estava caminhando para sua casa, junto com Jesus, para que Jesus orasse pela filha dele. E de repente chegam alguns homens dizendo: olha, negócio é o seguinte, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha morreu. Amado, quando eu ando com Jesus, quando eu ando com Deus, ainda que eu ouça más notícias, eu sempre vou ouvir boas novas. Jesus disse para ele: não temas, creia somente, querido. Nós precisamos andar com Deus, andar com Jesus. Não nos deixe isento das más notícias, dos problemas. E Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, problemas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está disposto ainda a andar com Deus? Quem está disposto ainda a renunciar para andar com Deus? Quem está disposto ainda a não dar ouvido às más notícias e preferir ficar com aquilo que Deus diz? Quem está disposto a ser uma geração de Noé, que andou com Deus e viveu buscando a Deus em dias de caos? Quem está disposto a andar com Deus, a andar no Espírito, a beber dessa fonte que traz vida, a beber dessa fonte que traz esperança, a beber dessa fonte, porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Aleluia! Aleluia!
Acabou, querido, não tem jeito. Acabou. Estou desempregado, acabou. Recebi a notícia do médico que eu vou morrer daqui a uns anos. Acabou. Talvez você tenha ouvido isso esses dias. Acabou. Não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para a sua família, não tem mais jeito para a sua cidade, não tem mais jeito para você arrumar emprego, não tem mais jeito. Entenda uma coisa, para toda palavra de pessimismo, Deus tem uma palavra de fé, de esperança, de coragem. E se o inimigo vier contra ti por um caminho, ele vai ter que sair correndo por 7 caminhos. Ei, por quê? Porque aquele que anda com você, a voz dele é mais alta do que a voz do inferno, a voz do medo, a voz do diabo, a voz da depressão, a voz daquilo que tira a sua coragem, que tira a sua esperança. Entenda isso, querido. A voz de Deus é como um estrondo, é como o som de muitas águas. A voz de Deus, ela chacoalha nossas vidas. A voz de Deus nos coloca de pé. Foi isso que Jesus falou para Jairo. Olha, Jairo, não tenha medo, querido. Apenas acredita. Acredita. Jesus não falou assim, acredita que vai dar certo. Não. Ele falou só isso. Não tenha medo, acredita. Eu imagino que Jairo estava bem próximo de Jesus. Aleluia. Eu lembrei de uma cena agora, misericórdia. Mas o Espírito pede para mim falar isso. Eu trabalhava no hotel em Ribeirão. Eu era recepcionista. E eu ia muito nesses lugares onde tinha muito pagode, sabe? Gostava demais. Queridos, e um dia foi um cantor muito conhecido na cidade de pagode. E ele ficou hospedado no hotel. E quem atendeu ele? Eu. E eu não era convertido nessa época. Não conhecia Jesus, não ia na igreja. Queridos, eu atendi esse homem e dei o melhor quarto para ele. Ele falou, eu quero um quarto bom. Eu falei, eu tinha uma suíte lá, muito boa. Eu reservei para ele. Queridos, ele ficou tão feliz. E eu falei para ele, aqui meu ingresso, eu vou pro show hoje. Aí ele falou, você vai pro show? Aí ele falou, eu quero você sair daqui do hotel 11 horas. Então, eu vou sair daqui do hotel 11 horas. Quer ir comigo? Eu falei, uau, vamos? Amados, eu cheguei no show com o homem, com o cantor. E todos os amigos falando, nossa, cara, você conhece ele? Eu não era convertido, não era crente. Eu falei, ele é meu amigo. Eu não era cristão, não era convertido. Ele é meu amigo. Aí ele lá no show, lá no momento do show, falou, quero mandar um abraço pro meu amigo Fernando. Rapaz, choveu de gente perto de mim. Um monte de gente se aproximou perto de mim. Você é amigo do cara. Eu não vou falar aqui o nome dele para não dar uma propaganda, né? Queridos, choveu de amigos à minha volta. Um monte de gente perto de mim. E eu fiquei me achando. Por que eu estou contando essa história? Amados, eu imagino Jairo, quando ouviu muitas pessoas dizerem más notícias para ele. Olha, Jairo, não incomoda mais Jesus, porque a tua filha já morreu. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim, ó, Jairo, não tenha medo, crê somente, porque eu estou com você, você está comigo. Você está comigo. Ah, meu Deus, você não entendeu ainda. Você está comigo, Jairo. Eu imagino aquele sentimento que eu tive lá no mundo, de estar com aquele cantor, querido. Eu fiquei me sentindo bem, me sentindo seguro. Agora imagina Jairo, ouvir de Jesus, Jairo, não tenha medo, você está comigo. Você está comigo. Você está comigo, tem outro, eu vou pagar a conta, eu vou morrer por você. Aleluia. 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 Aleluia, uau.
vale a pena andar com esse Deus. Uau, vale a pena andar com Jesus, querido. Ele já pagou a conta, a dívida já foi paga, a dívida de pecado, de acusação, a cédula foi rasgada lá na cruz do Calvário. Anda com Jesus, meu irmão, anda com Deus esses dias, porque quando você anda com Deus, você não anda com medo. O diabo é ele que vai ficar com medo, porque o seu Deus é grande. Aleluia. É igual os predadores, aqueles filmes do Discovery Channel. Quando os predadores vão pegar aqueles filhotes de leão, tá todos os filhotes lá brincando, aí de repente os predadores cercam ele. Os filhotes pequenininhos, os predadores vão pegar os filhotes de leão. De repente, quando chega o pai, quando chega a mãe, todo mundo sai correndo. Eu quero dizer para você, talvez nesses dias o inimigo tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o seu casamento. Talvez o inimigo tenha rodeado a tua vida, porque a Bíblia garante isso em 1 Pedro capítulo 5. Vigiai e sede sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O inimigo quer pegar você na sua fraqueza, na sua debilidade. Amado, mas entenda uma coisa: na sua fraqueza, na sua debilidade, Deus se torna maior ainda na tua vida, porque a Bíblia diz que Jesus diz: eu vim para os fracos, para os doentes. Vamos colocar de pé, queridos. Nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos